Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OAB Entrevista. Nos últimos programas que preparamos, você conferiu temas especiais sobre mulheres. Tratamos de violência de gênero, empreendedorismo feminino, participação da mulher na política e também mulher advogada. Mas a Conferência Nacional da Mulher Advogada abordou muito mais. Igualdade, liberdade e sororidade. Esse aqui por si só já é um marco. Lutar pelas liberdades, lutar pela dignidade humana. Para nós que tivemos nesse papel de anfitrião, com essa imensa responsabilidade de sediar um evento tão grandioso como a terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, acho que o segundo maior evento do sistema OAB, a gente só tem motivo para comemorar. Eu acho que o saldo foi muito positivo, nós recebemos inúmeras comitivas de vários estados, de várias seccionais do país, capital, interior, e congregamos aqui mulheres advogadas, homens, para que nós pudéssemos discutir temas relevantíssimos, não só do universo feminino, mas de interesse de toda a sociedade, como a mulher na política, lançando inclusive uma frente parlamentar, a mulher no mercado de trabalho, violência de gênero, que é um tema, infelizmente, que precisamos debater, que precisamos tocar nessa ferida, a mulher no direito de família, painel do qual eu participei, enfim, temas relevantíssimos, como eu havia dito, e eu acho que daqui, mais do que uma discussão, saem pautas valorosas, pautas importantes para que nós possamos, no decorrer do ano, no decorrer da gestão, botá-las em prática, efetivá-las em prol da melhoria da advocacia feminina no Brasil. E para fazermos um resumo da terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, participa conosco Daniela Borges, ela que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Primeiro, doutora Daniela, muito obrigada por participar conosco do OAB Entrevista. A alegria é sempre minha, Natália. Muito obrigada. O programa é incrível, então para mim sempre é uma alegria. Doutora Daniela, vamos fazer um resumo aí de como foi esta terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada. Qual foi o público presente em Fortaleza, Ceará? Então, foram quase 2.700 advogadas e advogados de todo o Brasil. Desse público, mais de 1.000 foram de outros estados. Então, foi um público imenso. E é difícil resumir, viu? E eu tenho certeza que ao longo de todo o evento, muita gente te parou para te dar um feedback. Como que foi o retorno dos participantes? O retorno foi emocionante. Ver o quanto as discussões que a gente pôde proporcionar tocaram as pessoas. O quanto as mulheres estão saindo daqui entusiasmadas, estão saindo daqui realmente diferentes de como vieram. E isso, sem dúvida nenhuma, acho que é o maior resultado que a gente gostaria de ter e o que eu acredito que a gente alcançou. Histórias muito lindas, muita emoção, mulheres realmente que foram inspiradas e muito importante, foi muito bom. E ao todo 14 painéis, vários workshops, mesas redondas, também discussões, eventos, ações. Conta pra gente como que foi planejar isso tudo. Nossa, para falar a verdade, assim, foi um desafio fazer caber tudo dentro da estrutura, apesar de ter sido imensa, né, com muitas atividades, porque na verdade as mulheres enfrentam muitos desafios, tanto na advocacia quanto na sociedade. E foi muito bom ao mesmo tempo ver quanta coisa a gente pode tratar, precisa e pode tratar e discutir, trazendo palestrantes também de todo o Brasil, de todas as regiões, isso também foi uma prioridade para a gente. Com a questão da diversidade racial, todos os painéis tinham uma advogada ou mais negras, e cumprir esse desafio foi muito difícil, mas também muito prazeroso quando a gente vê o resultado. Doutora Daniela, a gente poderia falar um ponto alto aí do evento? Difícil, porque o ponto alto foi o evento.
Então tudo foi muito maravilhoso, mas eu acho que a coisa assim que fica de essência é a gente perceber que a gente de alguma maneira contribuiu na construção de um futuro, de uma realidade melhor, com mais igualdade de gênero. Eu acho que está saindo todo mundo daqui mexido, diferente, e a gente colocou ali uma pedrinha na construção de uma realidade diferente e melhor para as mulheres em todo o país. Doutora Daniela, inclusive, dentre os painéis, nós aproveitamos a terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, puxamos uns temas e fizemos programas especiais durante todo o mês de março. Falamos sobre violência de gênero, falamos sobre mulher e política, falamos sobre empreendedorismo feminino, mas não foram só esses painéis. Teve um painel até muito interessante, igualdade entre todas e todos. Qual foi a escolha deste painel? Eu acho que esse painel, ele é, na verdade, a alma da conferência. Porque, no final das contas, é exatamente isso. A igualdade, ela não pode ser pensada apenas na perspectiva de gênero. Ela tem que ser uma igualdade para todas e entre todas e todas. Porque, da mesma maneira que mulheres e homens são diferentes, nós, mulheres entre nós, também somos diferentes. Então, é muito importante a gente perceber que esse salto de civilidade, de civilização que a gente busca de uma sociedade realmente com igualdade, ele tem que ser para todas e todos e entre todas e todos. E igualdade não significa não termos diferenças. Nós vamos manter nossas diferenças. Viva as diferenças sempre. A igualdade que a gente busca, na verdade, ela é um respeito profundo às diferenças, no sentido de que todos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, apesar dessas diferenças. Então, assim, é um painel para mim que resume o que, na verdade, a gente tem como sonho de uma realidade. E será que a gente pode rodar um pouquinho para quem assistiu a gente? Com certeza. A acessibilidade hoje é um direito inerente à dignidade humana para a pessoa com deficiência. E dentro dessa perspectiva de um direito fundamental, é importante que a gente compreenda que é muito mais do que rampas e banheiros. Por quê? Essa seria uma perspectiva essencialmente da acessibilidade física e arquitetônica, quando a gente pensa na questão da rampa, da altura de qualquer obstáculo, enfim. Agora, a acessibilidade ela é muito mais ampla do que isso. A gente tem acessibilidade comunicacional. Eu acredito que vocês já tenham visto em grupos de WhatsApp as imagens acompanhadas de uma hashtag para todo mundo ver. Alguém aqui já viu isso? Precisa falar, senão não vou saber que eu não vejo. Obrigada. Então, gente, isso é uma forma de acessibilidade comunicacional. Porque quando a gente posta nas redes sociais apenas uma imagem, a gente não está garantindo acesso à informação a todas as pessoas. Porque as pessoas com deficiência visual, embora utilizem aplicativos nos celulares, a gente não consegue ter a descrição daquela imagem. Então, por isso, aquela hashtag para todo mundo ver caracteriza um direito de acessibilidade comunicacional. Da mesma forma que a figura do intérprete de Libras, ou a presença do intérprete de Libras, seja nos eventos, seja naquelas janelas que a gente costuma ver com frequência, por exemplo, no período de campanha eleitoral, né, a gente vê por já ser uma política obrigatória. Então, isso é um exemplo de acessibilidade comunicacional. Aí a gente tem também acessibilidade instrumental, que são as tecnologias assistivas, os equipamentos que vão garantir que as pessoas com deficiência possam desempenhar as mesmas atividades que as demais pessoas que não têm deficiência, com autonomia e com segurança. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre as temáticas abordadas, eu acho que o mercado de trabalho, o assédio, foi um painel que teve um retorno muito positivo de quem estava assistindo. Sim, com certeza. Porque a desigualdade de gênero, às vezes, ela não é visível, a depender da condição social da pessoa, a depender do grau de escolaridade, da cor da pele. Mas a desigualdade de gênero afeta a todas nós. E no mercado de trabalho. Então, foi muito bom a gente poder discutir essa realidade. Todos os obstáculos a mais que a mulher enfrenta por ser mulher. Como a maternidade é um fator que gera em diversos contextos, desigualdade de gênero, a própria questão do teto de vidro, como as mulheres estão na base de trabalho, mas não estão nos cargos diretivos, a própria questão da mulher negra nesse mercado de trabalho que enfrenta desafios ainda maiores, no mercado de maneira geral, mas na advocacia também. Então foi um painel incrível, sensacional, muito bom. Confira então um pouquinho deste painel.
pouquíssimas mulheres ascendem aos cargos de direção. Nós estamos falando hoje de uma empresa e de um mercado de trabalho globalizado. E numa empresa e um mercado de trabalho globalizado, a estrutura da empresa é cada vez mais complexa. A estrutura das empresas são cada vez mais diversificadas. E com isso exige mais dos seus trabalhadores, exige mais do seu quadro funcional. E as mulheres então chegam às empresas. Felizmente, vamos imaginar que em 1940 nós, mulheres, ascendemos ao mercado de trabalho a partir da necessidade das indústrias, buscando mão de obra. E começamos então como costureiras nas fábricas, sempre num trabalho de nível inferior, mas assim começamos a ocupar espaços. Em 1970 nós começamos a ascender nas empresas e começamos então a ocupar mais espaços nessas estruturas. No entanto, nós estamos subindo e chega um dado momento, nós temos uma barreira, o que nós estamos chamando hoje de teto de vidro. Por que as mulheres não sobem mais? Por que as mulheres estão parando nas estruturas organizacionais e nas empresas? Nós chamamos hoje de teto de vidro aquela redução da capacidade feminina em razão infelizmente, da criação de alguns mitos. Dizem então as empresas, as mulheres não podem ascender mais porque elas se distraem. As mulheres não podem ascender mais porque elas se distraem com a criação dos filhos. As mulheres não podem ascender mais porque elas se distraem com as tarefas domésticas. E mais grave, as mulheres não podem ascender mais porque elas engravidam. Inclusive, também teve um painel falando sobre a saúde da mulher, o que é interessante para as advogadas também que estavam presentes, se atentarem a esse assunto, porque a gente sabe, mulher de vez em quando esquece de si. E é interessante porque não é só isso, não é apenas uma questão de esquecer. A gente verifica, por exemplo, que na área de saúde, muitas vezes as doenças que são doenças mais que a mulher, em regra, sofre, não tem tanto investimento em pesquisa quanto outras doenças. Então é preciso que a gente possa falar sobre isso, falar sobre as particularidades da saúde da mulher. Então, a gente trouxe alguns temas e, dentre eles, um ponto que eu acho que é extremamente relevante, que é o estresse, a carga mental e a depressão. Porque a gente sabe que as mulheres, Natália, vivem uma tripla jornada, o trabalho ele vem, mas todo o estresse e a carga mental das responsabilidades domésticas. Hoje tem muitos estudos sobre isso, aquela história de como o homem ajuda. Mas a responsabilidade sobre as questões domésticas, normalmente da mulher. E como isso tem desdobramentos em relação a uma questão de depressão, sobretudo quando os filhos são muito pequenos, mulheres que muitas vezes, inclusive, desistem da profissão. Então, é muito importante a gente poder tratar dessa questão da saúde física da mulher, dos cuidados que ela precisa ter, dos direitos que ela precisa ter sobre o seu próprio corpo e, ao mesmo tempo, também dessa saúde mental. Então vamos conferir um pouquinho do painel sobre a saúde da mulher. Quando eu comecei a falar de saúde mental na advocacia, há 3 anos atrás, eu comecei a falar disso porque eu entendia que a gente precisava falar na advocacia especificamente nas doenças mentais que decorrem do exercício da profissão. E, para minha grata surpresa, foi um assunto que acabou sendo debatido em todo o país, com reedição da cartilha da saúde mental da advocacia. Isso é saúde mental, é nos aceitarmos apesar do pneuzinho, apesar do bumbum caído, apesar do músculo do tchau estar fora do lugar. Eu até pensei, eu vou com essa blusa, porque eu vou ter que erguer a mão e vai aparecer, mas hoje eu me aceito. Houve época que eu não me aceitava. E aí você se socorre de medicamentos, E as mulheres que sofrem desse distúrbio, elas também socorrem dos medicamentos. E os medicamentos são, muitas vezes, anabolizantes. Dani, mostramos um pouquinho de como foi a conferência para quem perdeu a 3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, mas podemos falar que você, pelo menos, já está ansiosa para a 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada? Com certeza. O nosso desafio é estar sempre dando a nossa contribuição para que nós avancemos. Então, da mesma maneira que eu acredito que essa foi, até o momento, a melhor e maior conferência da mulher advogada, desejo profundamente que a próxima seja ainda melhor, seja ainda maior, porque isso vai ser a sinalização
de que estamos avançando. Então, doutora Daniela, gostaria de te agradecer por participar conosco mais uma vez do OAB Entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui com você, Natália. Obrigada mais uma vez. E você que está em casa, não saia daí, já já a gente volta. As atenções estavam todas aqui, em Fortaleza, Ceará, nos dias 5 e 6 de março. Milhares de advogadas e advogados brasileiros estiveram presentes neste grandioso evento. Comitivas de vários estados marcaram presença para que pudessem debater as mais variadas pautas. E para sabermos mais sobre a Conferência Nacional da Mulher Advogada, participa conosco Erinaldo Dantas, ele que é o presidente da OAB Ceará. Doutor Erinaldo, muito obrigada por participar conosco aqui no OAB Entrevista. Obrigado, Natália. Foi um prazer para o Ceará receber essa conferência tão importante. Foi um prazer recebê-los, não só vocês aqui da equipe da OAB, mas todas as advogadas, advogados e os grandes palestrantes que nós trouxemos para esse evento. Doutor Erinaldo, conta pra gente então, como o senhor resumiria a terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada? Eu diria que as mulheres tomaram de conta do estado do Ceará, de conta da OAB, e eu não digo apenas pela quantidade de advogadas que vieram para esse evento. Porque esse evento não era só para advogadas, esse é um evento para advogadas e advogados, para todos aqueles que querem uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas também na organização. Fiz questão de destacar, inclusive, na minha manifestação de abertura, que foi a equipe aqui da OAB, que capitaneada pela supervice-presidente Ana Flávia Feitosa e pela presidente da Comissão da Mulher Advogada, Cristiane Leitão, as duas, juntamente com toda a equipe da OAB, que é a equipe do Conselho Federal, junto com a Dani Borges, que trabalharam para que esse evento acontecesse. A minha participação foi mínima, eu costumo dizer que eu ajudei não atrapalhando, deixando que elas pudessem trabalhar e ficou tudo absolutamente maravilhoso, o feedback foi o melhor possível. E para você como cearense e também presidente da seccional, como foi o sentimento de receber essas pessoas? O cearense gosta de receber, né? Se você já veio para a nossa terra, sabe que o cearense fica feliz de deixar o visitante satisfeito. O cearense naturalmente já é mais simpático, extrovertido. E, por exemplo, eu registro entre as pessoas que nós recebemos, além do presidente Felipe Santa Cruz, de toda a diretoria, enfim. Mas a gente pôde receber aqui a batonier da Ordem dos Advogados de Paris, ou seja, uma instituição anterior à Revolução Francesa, uma das ordens mais antigas do mundo. E ela veio só para a conferência. Ela chegou um dia antes da conferência, palestrou, voltou no dia seguinte. Ficamos muito honrados com a presença dela. E uma coisa assim que me tocou profundamente, que ela disse que a ordem é uma só. Pouco importa o país, pouco importa o local. A ordem sempre vai defender a liberdade e a igualdade. E essa bandeira é a mesma de Paris, do Brasil, e é uma bandeira de todos aqueles que querem que as mulheres possam ter o mesmo espaço dos homens. E o senhor rodou todo o evento o tempo todo. Qual que foi o feedback que recebeu de quem te encontrou no caminho? Eu rodei, eu fiquei full time esses 2 dias, conversando com todo mundo. E assim, o que me deixa muito satisfeito é que a satisfação foi geral. O tempo todo eu passando e as pessoas dando os parabéns, agradecendo, pedindo para bater foto. Eu tento explicar que, na realidade, eu por acaso estou como presidente da ordem nesse momento. Eu não tive qualquer participação nisso. Mas, de uma forma geral, todos bem satisfeitos, não só com o Ceará, não só com a receptividade, mas principalmente com o que foi discutido aqui. Foram vários painéis, dezenas de painéis acontecendo, todos com temas muito relevantes e sempre com as pessoas, a organização escolheu as melhores pessoas e os melhores temas como, por exemplo, condições de trabalho das advogadas, como assédio, como violência, como remuneração, enfim,
os temas que realmente importam, colocando o dedo na ferida, para que a gente possa, reconhecendo os erros, poder avançar enquanto sociedade. Era até uma pergunta que eu iria te fazer, doutor Rinaldo, justamente pautas que são importantíssimas para a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, por exemplo, uma pauta eu tenho uma certa dificuldade de entender, por exemplo, é o aumento do número de violência contra as mulheres. Eu não sei se foi a educação que eu tive, mas é algo que eu não consigo entender. E uma coisa que me preocupa, porque se você for analisar os números são crescentes de aumento de violência e são dos menos instruídos aos mais instruídos. São dos mais ricos aos menos favorecidos. Ou seja, você não tem um público, ou seja, aquele que tem menos instrução, ele é mais agressivo com as mulheres. Não, é generalizado. Ou seja, é um problema endêmico, um problema cultural. E aí a gente entender que não se tem uma solução a curto prazo. A gente tem que fazer eventos como esse, conscientizar as pessoas, reeducar, porque o sujeito quando nasce, ele não nasce violento, ele não nasce contra a mulher. Foi essa cultura machista, entendendo que a mulher é uma propriedade que faz com que ele tenha esse tipo de reação. Então, é algo que pessoalmente me afeta, foi muito discutido aqui diversas vezes. A gente teve, por exemplo, a oportunidade de receber a própria Maria da Penha. Maria da Penha, que dá nome à lei, ela é cearense. E eu pude dizer para ela que, infelizmente, ela passou por um sacrifício absurdo, né? Ficou paraplégica para que pudesse sair uma lei que finalmente permitisse que as mulheres tivessem um instrumento de defesa contra a violência. Então, dos diversos assuntos que foram discutidos, para mim esse é o que tem de mais grave. É a questão não só da violência em si, mas do número crescente desses casos. Doutor Rinaldo, eu acredito que, como o senhor citou um exemplo, justamente a discussão sobre violência, a gente mostra que a Ordem está à frente de lutas como essas. O presidente Felipe Santa Cruz ele repete muito de que a Ordem defende um avanço do processo civilizatório. E é natural que a gente avance com a civilização, garantindo que as mulheres possam ter os mesmos direitos do que os homens e principalmente que os homens enxerguem as mulheres como outro indivíduo autônomo. Eu penso que a grande motivação da violência é o homem entender que a mulher é uma propriedade, é um bem, é uma coisa. E no momento que aquela coisa não faz aquilo que ele gostaria, ele reage de forma violenta. Então, é por isso que a bandeira da civilização, a bandeira de que a gente possa ter uma sociedade que respeite o próximo, que garanta direitos, benefícios para todas e todos, essa é uma bandeira não só da Ordem, eu diria uma bandeira de todos aqueles que querem uma sociedade mais justa. Doutor Rinaldo, um evento que foi feito em conjunto, Conselho Federal e Seccional. É um amálgama perfeito entre a grande equipe do Conselho Federal e os voluntariosos membros aqui da OAB Ceará. Na primeira noite do evento, por exemplo, até 9h30 da noite, ainda tinha palestrante e todo mundo animado e todo mundo do Conselho Federal trabalhando duro. No segundo dia, todos chegando muito cedo para trabalhar, sempre animado, como você está sempre com um sorriso no rosto. Enfim, eu acho que tanto a Seccional do Ceará como o Conselho Federal construíram uma equipe de pessoas motivadas, mas extremamente capacitadas. E eu acho que essa união proporcionou aquilo que a gente viu aqui, um evento extremamente organizado, um evento em que as pessoas são bem recebidas, em que tudo acontece no seu tempo e a consequência foi que a gente deu um passo a mais para poder garantir mais benefícios e direitos para todas as advogadas e advogados do Ceará e do Brasil, perdão. E também parcerias foram importantes para este evento. Sim, ninguém vence nada sozinho, você só chega a algum lugar fruto de um trabalho coletivo. Por isso que eu quero agradecer aqui a todos os patrocinadores, todos os apoiadores que tornaram possível esse evento. Um evento desse tamanho, com milhares de participantes, com mais de uma centena de colaboradores para que ele pudesse acontecer, só é possível com muitos apoiadores que acreditam principalmente naquilo que nós defendemos aqui. Uma sociedade mais justa, igualitária e principalmente pessoas que apoiam as ações da Ordem. Eu venho aqui aproveitar essa oportunidade, agradecer a todos os nossos apoiadores desde o primeiro momento. E, doutor Rinaldo, logo no começo do evento, o senhor passou pelos dias 5 e 6 de março a presidência da OAB Ceará para a doutora Vládia, que é a sua vice-presidente. Foi mais um passo em direção à igualdade de gênero? Eu pensei como sendo impensável que na Conferência Nacional da Mulher Advogada, pelo Ceará, falasse um homem. Era algo sem sentido. Quando nós temos um excepcional vice-presidente, eu chamo ela de super vice-presidente, a Vládia Feitosa. Então, eu resolvi abdicar do direito de fazer o discurso de saudação e passar a presidência para ela nesses 2 dias
do evento para que ela pudesse falar pelo Ceará, para que ela pudesse melhor representar. Perceba como ia ser desconfortável para todas as milhares de advogadas que estavam lá presentes na abertura, fosse ver um homem falar, por mais que não fosse uma luta apenas de mulheres, eu acho que pela questão da representatividade, esse gesto era algo absolutamente necessário. E a campanha feminina é uma campanha sua também como presidente e como advogado? Sim, a gente aqui na seccional do Ceará, a gente tem estimulado mais a participação de mulheres no movimento de ordem. E eu penso, por exemplo, no caso das comissões temáticas da ordem, elas são celeiros de liderança. Eu mesmo comecei na UAB como membro de comissão, depois virei presidente de comissão, depois virei conselheiro, diretor e fui seguindo os passos da ordem. Então é importante que a gente pudesse trazer mais mulheres para as comissões. Então, eu e a Vlad, a gente tomou uma decisão. Mais da metade dos presidentes de comissão são mulheres. Então, quando a gente foi fazer a escolha dos presidentes de comissão, a gente tentou fazer e aí foi uma ação afirmativa da ordem mesmo. Não foi uma coincidência que depois a gente percebeu que eram mais mulheres do que homens. Não, nós trabalhamos na seleção para que a gente pudesse ter mais mulheres presidentes, de forma que as mulheres se sintam representadas por essa gestão e possam participar, e sim, fazendo um celeiro de lideranças, para que no futuro isso seja algo absolutamente necessário, algo absolutamente natural e não necessário como a gente fez agora. Então, doutor Erinaldo, gostaria de te agradecer por participar conosco do AB Entrevista e também agradecer, em nome de todo o Conselho Federal, pela receptividade em Fortaleza. Obrigado. Obrigado. Eu fico muito feliz que todos vocês vieram aqui. Eu espero que esse tenha sido apenas o primeiro evento de muitos. Nós do Ceará ficamos muito felizes e satisfeitos de que a pessoa saia feliz da nossa vida aqui e desejando que esse seja apenas um até breve. Que a gente possa se encontrar novamente daqui a pouco. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você que acompanhou com a gente todo este OAB Entrevista. Quer conferir tudo o que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real? É só seguir a gente nas redes sociais. E para sugerir uma pauta para o nosso próximo programa, manda uma mensagem para a gente, DDD 61, telefone 999194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.